Verdade. Acorda, menina, vem cá. Se você, ainda que você esteja no caminho certo, você vai ser atropelado se ficar parado lá no seu caminho certo, tá bom? Então presta atenção, vê o que você está fazendo da tua vida, claro. Você vai, de repente desanima, para, vai ser atropelado ou não? Deus me livre. Hoje que dia é, Louro? Que dia é? Hoje, Ana Maria, 13 de abril, quinta-feira. Quinta-feira, véspera de feriado. É mesmo? Hoje o bicho pega, o povo sai pra tudo quanto é lado, chovendo na maior parte do Brasil. Pois é. É bom também, né? As árvores já começam o feriado felizes, né? E amanhã, começando esse feriadão de Páscoa, momento em que as famílias se reúnem, e é sempre bom, né, que esses encontros sejam de muita preferência em paz, né? É mesmo. Principalmente num feriado como esse, qualquer feriado, qualquer dia que a família se reúne, o ideal é que esteja em paz, né? Em harmonia, entendimento, né? Mas, sempre tem mais, né? Às vezes, né? Às vezes pode ser que a coisa não ande tão bem assim, que esse entendimento fica comprometido por causa de um probleminha. E, na verdade, é um problemão que atravessa séculos, né? Que nunca deixou de ter, o choque entre gerações, né? Jovens hoje representam 30% da população brasileira. Se você fizer a conta dentro da nossa população total, são mais de 51 milhões de jovens, isso é, pessoas cheias de energia. 51 milhões, olha quanta gente bonita aí, né? Não que a gente que seja mais passado não seja bonito, mas com aquela energia da juventude é uma coisa maravilhosa, né? E principalmente porque é aquele momento onde você quer mudar o mundo, né? Aí o que você faz? Você confunde a cabeça dos pais com atitudes que às vezes contrariam o que as gerações anteriores imaginavam, entendiam, né? Como felicidade, realização profissional, qual é o caminho a seguir, né? Então, essa é a geração chamada Millennials. Já ouviu falar? Também conhecidos por algumas gangues aí como geração Y. São aqueles que nasceram ali nos anos 80, né? Até o ano 2000. Então, mais recentemente já existe uma geração Z, que são os nascidos a partir da virada do milênio, a partir de 2000. É uma turma potencializada pela tecnologia e pelo mundo virtual, como você vê, e a gente tem falado bastante disso aqui. Pô, tô eu aqui que sou representante dessa geração tecnológica, né? É verdade. Legítimo. Com 20 aninhos, não é? Fala sério. Tá na ponta do dedo, né? Na ponta da língua. Conexão total. Às vezes até não falam muito, né? Mas agem, pensam muito, né? Teclam muito, né? Essa sopa de letrinhas aí foi criada, esse Y, Z, para ajudar o mercado, porque eles consomem serviços, produtos, mas eles consomem de uma maneira diferente. E também dão um nó na cabeça dos pais, né? E aí eu queria saber nessa manhã se você, com relação ao seu filho, ou ao seu neto, ou aí a sua família, se tem alguém, né? Pensando assim, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer com esse cara que não quer trabalhar, não quer ir para se arrumar? Não quer nada da vida. Não quer ser advogado, não quer ser dentista, não quer ser médico, não quer ser engenheiro, não quer. As escolhas são muitas, né? Então, esse programa é dedicado a você hoje. E os jovens também, né? Vamos conhecer um pouco do perfil desses jovens. Independentemente da condição social, eles têm sonhos muito parecidos, enxergam o futuro de um jeito muito especial. E a gente saiu para ouvir representantes dessa geração para traçar esse perfil. Mas a gente também ouviu os pais, um estudioso dessa geração, que é o Luiz Guedes. Então vamos tentar primeiro entender um bocadinho do que a gente está falando aqui. Rodou. Eles são criativos, conectados, sociáveis, flexíveis, empreendedores, abertos a novidades e muito inquietos. Eu queria que o dia tivesse mais que 24 horas. A lista de características dessa galera que já nasceu com um computador nas mãos é extensa. É uma geração muito ansiosa. Ela é ansiosa, ela não quer esperar muito as coisas acontecerem no tempo normal. Se a gente não consegue ter o retorno, não digo que imediato, mas a curto prazo, a gente começa a buscar outras coisas. Um mês é um tempo bom. Agora 2 meses, 3 meses, já tá demorando bastante. Tudo é para ontem.
aconteceu isso, não, mas agora eu já não quero mais isso, eu já quero aquilo assim. Ah, e a principal marca dessa garotada: eles não entendem a vida sem um celular. Quando eu não estou trabalhando, eu geralmente dedico para rede social, assim, 12 horas do tempo do meu dia. Nossa geração ela ampliou completamente a sua forma de ver o mundo e começou a absorver muito a cultura externa. Quero visitar todos os lugares, quero conhecer todas as pessoas, sabe? Ah, então no Japão faz isso, eu posso fazer também. Ah, nos Estados Unidos eles estão com esse negócio de criar startups, criar empresas de internet? Vou criar também. Os millennials podem parecer muito seguros do que querem, mas às vezes não sabem exatamente o que querem. Eu fiz futebol, larguei. Eu fiz violão, larguei. Eu fiz natação, larguei. Muitas vezes querem tudo ao mesmo tempo. Eu vejo realmente a minha geração como uma geração que não consegue se decidir. Então, por isso que ela faz tudo o que ela quer. Porque ela pode fazer tudo, então, por que se decidir? Eles entram na faculdade, fazem um curso e, às vezes, muda completamente aquele primeiro curso que eles estudaram. Eu faço engenharia hoje, mas eu sou louca para fazer um curso de gastronomia. Eles não têm medo do desconhecido. Quanto mais coisas, melhor. Mais coisas novas, melhor. A geração Y quer desbravar o mundo, dominar idiomas. Eu já fiz inglês, já fiz espanhol, já fiz alemão. Eles querem viver, experimentar, muito mais do que simplesmente ter. Viver a experiência é incomparável a qualquer coisa. Viver é, sabe, o essencial pra gente. Essa geração fala assim: pai, eu quero ir para a Europa, mas eu não quero ficar em hotel que nem você ficava, não. Eu quero ir para um albergue de mochila. Aí o pai fala: meu Deus do céu. A geração Y adora trabalhar, mas não tá nem aí pro emprego, só pelo emprego. Eu trabalho hoje em dia de graça, sem ganhar nada. Mas é uma coisa que eu faço por puro prazer. A questão financeira não é tão importante para mim agora, mas principalmente porque meus pais conseguiram me dar estabilidade para eu poder não me preocupar com isso agora. Eu sonhava em ter uma profissão, depois que eu conseguisse um emprego estável, casar, ter filhos. Eles têm os pais dando uma guarida e aí eles talvez não tenham essa preocupação no primeiro momento. Mas eu acredito que é importante, porque a gente não está aí para sempre, né? Eu tento entender e não... minha cabeça não vai junto, entendeu? Mais ou menos isso. O que tem que ter é o equilíbrio das duas gerações. Os pais precisam entender que a geração Y, ela pensa e age de uma forma diferente, e a geração Y precisa entender que os pais também. E que não pode ser tão solta a coisa, e os pais falam assim também, não pode ser tão rígido, né? É um meio termo. Não é fácil acompanhar o ritmo dessa turma, principalmente se você pertence à geração pós-guerra, os baby boomers, ou à geração X, aqueles que nasceram nos anos 60 e 70. O único meio de comunicação efetivo que nós tínhamos era o rádio ou então o jornal. E você que é do tempo da enciclopédia pode até saber mexer no computador, mas os millennials jamais vão entender como foi possível viver um mundo sem tecnologia. Gente, tudo aconteceu muito rápido, né? Quando a gente ouve falar em tecnologia, né? Tecnologia mesmo acontece nos últimos 30 anos, né? Não é mais que isso, né? Isso eu também não sei como é que vivia assim, viu? Hoje em dia nem ninguém sabe, né? Como é que se vive sem o e-mail, meu Deus, né? Os WhatsApps todos, como é que vai fazer? Tem o celular. Como a gente viu aí, os jovens da geração millennials não baseiam as suas decisões de compra, principalmente, apenas no ter, né? Eles são consumidores exigentes. Parecem ansiosos, mas são inquietos, né? Sem nenhum medo de ousar, sem nenhum medo de errar, né? Nós conhecemos um legítimo representante que eu acho que você vai, dessa geração, que eu acho que você vai adorar conhecê-lo. É o César de Freitas Filho. Ele tem 25 anos, é de Cataguases, no interior de Minas Gerais. O César não tem compromisso com ideias e projetos a longo prazo. Pronto, aí, ó. Ele age, pensa e decide, né? Como fazem, inclusive, jovens dessa geração. Ele nasceu numa família numerosa, mas de pouco dinheiro.
Mas a dificuldade financeira nunca foi um impedimento para os planos, os sonhos, né? E ele vem realizando desde os 17 anos por conta própria. Tudo começou quando ele decidiu, Louro, de repente, que ele queria ser cientista. Legal, isso é maneiro. Legal, né? Uma profissão boa para você também. Cientista, não é? para mim. Mas ele queria se formar numa universidade federal. Vamos começar do começo, quer ver, Rodolfo? Para virar calouro numa universidade federal, esse carinha aí teve que ser muito mais do que um bom aluno. Ele foi ousado e corajoso. Eu estava meio cansado da escola que eu estava estudando, porque ela era pública, muito fraca, e eu queria passar no federal. Dinheiro para pagar um curso preparatório os pais dele não tinham. Foi aí que ele resolveu procurar o diretor de uma escola particular. Estou precisando de uma bolsa aqui porque eu quero estudar, preciso estudar porque eu quero passar no federal. Eu quero ser na universidade pública, eu acho que eu tenho capacidade e acho que aqui eu vou ter mais condições de passar. O César foi tão convincente que ganhou a bolsa para fazer o último ano do ensino médio. Ele tirou notas excelentes e com apenas 17 anos estava pronto para qualquer prova de vestibular. Como cada vestibular era pago, né? Tipo assim, Viçosa era uma taxa, Juiz de Fora era outra, o ERJ, aí quando eu somei com meu pai ficou doido, falou, impossível, né? Minha mãe falou, você tem que escolher um. E eu fui e escolhi a UFS. E aí eu sempre conheci o Espírito Santo direito, fui e fiz vestibular. E aí passei para biologia com ênfase em biotecnologia. A minha mãe sempre falou que, tipo assim, uma caneta é mais leve que uma pá. E eu ficava com esse negócio de, cara, trabalhando, quanto mais eu estudar, assim, o trabalho vai ser melhor, vai ser um trabalho que eu vou ser mais bem remunerado e vou trabalhar com coisas mais com a cabeça, né? Da noite pro dia, o César virou uma celebridade em família. Eu era o primeiro neto das 2 famílias a entrar na universidade pública. E aquilo tinha um significado para os meus pais muito grande, sabe? Que sonho, meus avós e meus tios todos muito felizes, porque ninguém tinha estudado, sabe? Todo mundo só tinha estudado até o ensino médio, e aí de repente eu vou para uma universidade pública, assim, federal. Isso foi incrível, incrível para eles, assim. O garoto que queria ser cientista tinha conquistado o primeiro grande sonho. Na universidade, ele fez muitos amigos e durante os primeiros 3 anos, mergulhou fundo nos estudos. Graças a um professor, eu consegui um estágio em Salvador, fui trabalhar em Salvador. Foi incrível fazer um estágio com plantas medicinais lá. Voltei e ganhei bolsa do governo, mas aí, de repente, eu tinha publicado artigo, eu comecei a falar, cara, pra que estudo, sabe? O governo está gastando dinheiro comigo, os meus pais gastam, mas ninguém está sendo ajudado. Tá tendo gasto pra quê, sabe? O que eu vou fazer pro resto da vida? Eu vou estudar isso pro resto da vida, vou fazer mestrado, doutorado, depois do concurso público? É isso mesmo? Pera aí, o cara sonhava em entrar pra faculdade federal, queria virar cientista e agora vem com essa. De repente a universidade não tinha muito sentido, porque eu não estava ajudando ninguém. Foi simples assim. O César resolveu trancar a matrícula da faculdade. Difícil foi contar pra família. Quando eu decidi trancar, a reação foi muito ruim. Nossa, pior possível, porque da parte da minha mãe. Meu filho, o que os vizinhos vão contar, vão falar? Sua tia, como que eu conto essa notícia pra sua avó? Eu falei, mãe, mas você conta falando, ué. Como é que Caramba, conta? César. Como é que conta essa notícia? Os vizinhos vão dizer, meu Deus do céu. Conta falando, gente. Agora, o que fazer se você tivesse numa situação da família dele, da mãe, como ele diz, né? Com um filho que dá uma reviravolta, era o sonho da família inteira, né? Difícil, O César já estava com 20 anos quando trancou a matrícula na faculdade. E a hora que era a coisa que ele mais queria na vida. Mas mudou. Aí ele saiu de Vitória, voltou para a cidade dele, Cataguases. A família decepcionadíssima, demorou para acostumar com a ideia, né? E para tentar dar um novo rumo para o filho, o pai do César, que é caminhoneiro, resolveu levar o César numa viagem ao Nordeste, né? E lá foi ele conhecer o sertão de Pernambuco. E não é que o cara voltou cheio de ideias de lá? Aí é bom, mano. Olha a história. Mudou. Quando eu cheguei no sertão, eu vi uma pobreza muito grande. Eu vi coisas assim que me impressionaram muito. E aí eu voltei pra casa, pai, eu tenho que ajudar esse pai. Caramba, você viu? Tá muito ruim. Eu conheci uma galera que tava falando de mudar o mundo, de transformar a cidade. E eu me encontrei.
O César nem pensou duas vezes. Mergulhou nos problemas da cidade e se envolveu em muitos projetos sociais. Não ganhava nada. Eu fazia porque eu achava que tinha que ser feito. Na época, ele estava com 21 anos e nem pensava em procurar um emprego formal. Minha mãe falava muito, eu falava, meu filho, você tem que estar trabalhando, você tem que estar ganhando dinheiro. Eu falei, mãe, uma hora vai dar, uma hora eu vou começar a ganhar dinheiro, mas por enquanto, deixa eu conseguir. O principal problema é que eu estava no teto dos meus pais, comia a comida deles, estava lá na energia, e eles queriam que eu ganhasse dinheiro. E eu entendo que isso não era por mal, era porque era preocupação, sabe? Era preocupação de quem ama. Os projetos sociais tomavam muito tempo do César, e como se não bastasse, ele decidiu voltar para a faculdade. Até que em 2013, uma notícia triste deu uma freada na rotina dele. E no dia do meu aniversário, no dia 14 de maio, a minha mãe começa o tratamento de câncer. E foi muito difícil, porque eu só tinha medo e incerteza. Como que eu vou continuar fazendo o projeto? O que eu vou fazer? Ela era minha heroína, minha fortaleza, a pessoa que tinha cuidado de mim. E de repente eu estava doente, precisando de ajuda. Isso foi muito difícil. Com a doença da mãe, o César deixou a faculdade e nunca chegou a se formar. Em abril de 2014, 11 meses depois de ser diagnosticada com câncer de ovário, a dona Cidinha faleceu. E foi um baque enorme para mim, mas eu tentei ver que eu tive uma mãe e que ela tinha me ajudado e que eu, naquele momento eu deveria agradecer porque eu tive uma mãe durante aquele tempo e não reclamar da falta dela a partir de então, porque nada faria diferença. Depois da morte da minha mãe, eu senti uma urgência muito grande de viver e de fazer coisas. E eu senti que eu queria ajudar os pacientes de câncer. A cabeça do César se sente aí, como a maioria dos jovens dessa geração não para, né? A perda da mãe trouxe um sofrimento danado, mas também a ideia de criar algo que pudesse ser útil às pessoas. Aí ele sai de um mundo fechado de dor, enquanto ele ficou ajudando a mãe, e procura interagir, né? Ele dá valor ao coletivo, essa é a diferença. Foi aí que o César teve a ideia de criar um aplicativo para ajudar no tratamento do câncer da mãe. E com essa ideia na cabeça, só tinha ideia. Ele resolveu estudar tudo sobre a doença para poder executar o projeto. Aí depois disso ele aprendeu noções de design e programação pela internet para dar forma nesse projeto que ele tinha na cabeça. E aí essa história continuou. A ideia básica do aplicativo já existia, mas como colocar em prática? Foi aí que em 2014 surgiu uma competição de empreendedores em Vitória, no Espírito Santo. Pai, então vai ter essa competição, eu tô com essa ideia aqui, deixa eu participar. Ele falou, meu filho, pô, até pode, mas é fim de mês, você ir pra Vitória é longe, voltar, vai gastar dinheiro, tem inscrição. Eu falei, pô, pai, é verdade, né? Mas você é caminhoneiro, você pode achar uma carona. Ele falou, eu posso. Então, acha. Ele buscou, ele achou uma carona na véspera do evento, de caminhão, sairia de Muriaé. Ok, ele tinha carona até Vitória, mas da casa dele, em Cataguases, até o caminhão em Muriaé, não tinha quem levasse. E para piorar, o César estava com a perna quebrada por causa de um tombo de bicicleta. Meu pai bateu nas minhas costas assim, meu filho, chegou perto, hein? Mas da próxima vez, você vai assim, espera que as oportunidades estarem melhores, o próximo pode ser no início de mês, você não vai estar com a perna quebrada. Eu falei, pai, não, eu vou agora. Ele falou, meu filho, mas não tem como eu te levar, não tem ônibus. Pai, eu vou pra estrada pedir carona, não tem Muriaé. Aí você tá com a perna quebrada de gesso e muleta. Eu falei, eu vou assim. Aí eu fui. Achei que todo mundo daria carona pra um... Tava meio aleijado, né? Achei que todo mundo ia dar carona, mas ninguém deu. Assim, na verdade, uma pessoa deu, eu cheguei lá. Peguei a carona, cheguei em Vitória, dormi no caminhão. Eu cheguei lá para participar da competição, assim, super empolgado. Tinham vários mentores, donos de outras empresas super famosas. Eu falei, caramba. O projeto do César ficou em segundo lugar na competição e chamou a atenção de uma empresa americana. Viram que a ideia era boa e ajudaram muito no projeto. Teria um curso de empreendedorismo em Los Angeles. E se o meu projeto estivesse bem, a gente conseguiria, eles me dariam uma bolsa. Ele ganhou a bolsa, e só. Não tinha passagem nem hospedagem. Para levantar o dinheiro, ele começou a fazer brigadeiros. Vendia na porta da universidade, mas também vendia via rede social, via telefone. E como eu ia dormir tarde, as pessoas me ligavam de madrugada e eu levava. E numa boa, porque eu entendi que cada brigadeiro que eu vendia, eu estava mais próximo da Califórnia.
Durante muitos meses o César vendeu brigadeiros, até conseguir parte do dinheiro. Eu já tinha passagem, já tinha visto, mas não tinha os dólares. Mais uma vez o cara foi ousado. Ele gravou em vídeo um apelo para o diretor do Hospital de Câncer de Muriaé. O vídeo não existe mais, mas na época funcionou como planejado. O diretor do hospital decidiu ajudar. Eu achei assim, a iniciativa dele muito importante, né? Porque a gente lida com vidas, um volume de paciente muito grande, e acho que ali nós vimos uma luz, né? Uma luz em algo que poderia dar frutos futuramente. Meu Deus, vou para Califórnia. Que moleque esganado. Dá nó em pingo d'água, rapaz do céu. Ele né? é demais. Você já viu lá do interiorzão, você um senhor tostão, ele não vai, trabalha, vende brigadeiro, quebra a perna, faz de tudo. E vai para Los Angeles. Olha, foi falar muito com legal. O diretor do hospital. Quer dizer, ele não sentou lá e se acomodou, né? Que é o que eu estava dizendo no começo do programa, né? Você pode estar no caminho certo, você ficar parado, vai morrer ali. Ah, é bravo. Né? Na seca, na beira do pote, né? Verdade. Aí, no curso em Los Angeles, ele aprendeu tudo sobre um negócio hoje que está muito em moda e se fala bastante dele e dá muito certo, que é startups. E traduzindo, são empresas criadas por grupos com espírito empreendedor, mais frequentemente na internet, e que esses grupos buscam inovações nos negócios. Então, por exemplo, você pode ter um negócio seu aí, não entender coisa nenhuma de internet e não entender de startup, mas você acredita numa ideia, acredita que aquilo possa dar certo, e aí você investe uma graninha para ajudar aquele projeto a andar. Legal, tem grupos que se formam só para isso. No caso do César, ele estava sozinho quando lançou a ideia. Mas depois, outras pessoas, cada um que ajudou, na verdade, foi participando da criação desse sonho, né? Se juntaram a ele para tornar possível a realização desse negócio que ele estava buscando. Então, olha só o que aconteceu depois que ele voltou de Los Angeles. A aventura continua. César! De volta ao Brasil, as coisas começaram a caminhar. E o sonho de lançar o aplicativo foi ficando cada vez mais perto. E aí eu voltei com o investidor e foi incrível porque eu tinha um salário para mim, eu consegui investir na ideia, consegui contratar uma designer para montar as telas e de fato eu tenho um aplicativo funcionando, consegui contratar um programador para poder trabalhar, né, e executar. A ideia do aplicativo é simples, mas muito interessante. Nele, o paciente com câncer informa tudo o que sente no intervalo entre as consultas. O programa transforma essas informações em dados que o médico avalia com mais precisão. Então o médico vai entender tudo que o paciente passou desde a última consulta. Se ele teve uma piora ou não, por que ele está tendo, por que é instável, por que está estável. E como melhorar, sabe? O que é mais importante é ajudar o paciente a viver melhor. Estão pensando que chegamos ao final dessa história? Ainda não. Estava tudo indo bem, até que às vésperas do lançamento do aplicativo, o investidor não pôde continuar financiando o projeto. Foi um banho de água fria. Meu Deus, e agora? Tem gente esperando esse salário, tem funcionários, pessoas que dependem disso. E foram meses difíceis, assim. Mas em agosto do ano passado, um amigo do César, o Pedro, abraçou a ideia e resolveu investir no negócio. Além de ajudar com a grana, o Pedro conseguiu o apoio de um executivo de um plano de saúde, que emprestou um escritório para eles no centro do Rio de Janeiro. Eu consegui pagar as dívidas e, por conta disso, consegui lançar o aplicativo. No início desse ano, finalmente o aplicativo foi lançado e ganhou um nome forte, bastante sugestivo. Yes, We Cancer. Ele vem da ideia de que sim, a gente consegue vencer. Ele é gratuito para pacientes, para hospitais. Eu queria que minha mãe tivesse vivido mais e, como eu não consegui, eu quero que as outras pessoas vivam mais, tenham mais memórias felizes com seus familiares. O César conseguiu, enfim, realizar o sonho de trabalhar ajudando as pessoas. Mas e a recompensa financeira não faz parte do sonho? Ajudar as pessoas a ganhar dinheiro não deve ser uma coisa separada. Dá para ganhar dinheiro ajudando. Quanto mais valor eu gero para essas pessoas, quanto mais benefício, mais dinheiro eu vou ganhar. O menino da geração Y ganhou o respeito do pai e da irmã pelo que faz hoje. Mas o mundo ainda não está totalmente preparado para essa garotada cheia de incertezas. Meus avós e tios continuam sem entender muito bem. Eu entendo que existe uma fronteira, existe uma divisão muito grande, sabe? E eu não vou tentar mudar eles.
Pois é. Que legal, esse moleque é incrível. Eu fico tão entusiasmada, né, de ver uma pessoa assim, né? E você viu ele dizendo, né, que esse negócio de trabalhar e ganhar dinheiro, ou fazer alguma coisa e ganhar dinheiro, e ajudar os outros, não tem nada a ver, né? Mas pode ter, né? O aplicativo que o César criou está nesse momento com cerca de 130 usuários ativos. Legal. Que é só lá no hospital da cidade dele. E ele funciona assim, o paciente informa todos os sintomas que possa ter durante o dia, ou que tenha. Eles são descritos num gesto simples aí, ó, cheio de ilustrações que facilitam o entendimento de quem usa. Com essas informações, o programa vai criando um histórico do estado do paciente naquele dia, nos outros dias, até ele poder voltar no médico de novo, né? E numa das telas, inclusive, tem um carinho especial aí que o César faz para os pacientes, né? O aplicativo sugere que a pessoa diga pelo que ela está grata naquele dia, né? É um jeito de manter o alto astral do doente, estimular o pensamento positivo, né? E pessoas que já passaram por problemas, não só câncer, mas por problemas similares, onde o sofrimento é muito intenso, né? Você acaba com um monte de remédio que você toma, você acaba, quando você chega no médico, às vezes você acaba se esquecendo, né? Do que realmente você sentiu, porque foram tantas coisas. E aí, então, o médico vai facilitar muito o diagnóstico do médico daquele mês, se o remédio está funcionando, se não está funcionando. Né? Então, eu acho uma senhora ideia, né? Que está começando com o câncer, mas pode servir para outros tipos, né? De tratamentos mais longos. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Agora, com tudo isso, como é que esse moleque vai ganhar dinheiro? Ah, é mesmo? E tudo indica que isso vai acontecer mais para frente, né? É que com o uso do aplicativo são acumulados dados sobre a evolução da doença do paciente. Essas informações poderão ser vendidas para laboratórios, farmacêuticos, para o governo, para hospitais, instituições que possam realizar pesquisa e tomar medidas na luta contra o câncer. Então é uma iniciativa muito importante. O César conseguiu uma sala emprestada, como você viu, aqui no centro do Rio de Janeiro, para tocar o projeto. Muito legal. Só que ele não tinha dinheiro para se manter aqui na cidade. Ele conseguiu a sala, mas não tinha onde dormir. Parecia outra pedra no caminho, né? Mas no início do ano, agora, ele conheceu um rapaz que tem a mesma idade que ele, que também perdeu a mãe com câncer. E olha ele aí, é o Lorenzo Cartolano. Quando ele soube do projeto, entrou no negócio como investidor. A fase agora é de que apresentar o aplicativo em outros hospitais que tratam a doença, além de Muriaé. E a gente fica na torcida aqui, viu, César? De verdade. Orgulhosa de você ser brasileiro. E a gente fica na torcida para que dê tudo certo. E a gente quer, assim, colaborar com isso, né? Contando a sua história, eu acho que não só estimulando uma série de jovens aí, mas também alertando os hospitais e as pessoas voltadas a esse tema para que saibam que existe o seu aplicativo. Cezinha, sou seu fã, sucesso, hein, moleque? Como esse tema, geração millennials, gera muito assunto, muitas dúvidas, nós convidamos e vamos receber um homem que tem a capacidade de traduzir em miúdos temas que afetam a alma, a sociedade. Ele fala com muita simplicidade e eu queria que você o conhecesse. É o historiador Leandro Carnal. E aí nós fizemos uma apresentação dele para você, se você não conhecer. Rodou. Leandro Carnal nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Fez faculdade e doutorado em História. Hoje é um dos intelectuais brasileiros mais requisitados para palestras, entrevistas e eventos que discutam temas importantes para a sociedade e que estejam na boca do povo. E por usar uma linguagem simples e bem-humorada para tratar de temas muitas vezes pesados, suas apresentações são concorridíssimas. Carnal já falou para plateias de 6.000 pessoas. Ele também é sucesso na internet. O historiador já escreveu vários livros sobre história, educação, religiosidade e outros temas. Entre os fãs do Carnal estão vários atores para quem ele sempre dá palestras. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, Leandro Carnal. Puxa, que programão, hein? Acordar com uma fala sua, todas as vezes que eu recebo um presente onde você está falando, muda. Muda meu dia,
muda meu norte, muda meu jeito de caminhar, a elasticidade do seu pensamento chega até mim e neste momento eu só posso te agradecer. Mais recentemente, o historiador falou sobre religião para a equipe da série Vá de Retro, que estreia na Globo na próxima quarta-feira, dia 20. Professor Leandro Carnal, é assim, professor, ele vai dizer, imagina, mas ele é professor de fato e é professor na vida. Quando a gente tem esta oportunidade de um depoimento, de uma aula, como a que Leandro promove, isso fornece a todos nós um ambiente de muita camaradagem e de uma fácil compreensão de propostas que dizem respeito, na verdade, ao comportamento humano, principalmente. Portanto, você está aí entrevistando uma excelente pessoa, um excelente professor, um homem de muito humor e, principalmente, um grande brasileiro. A você, Ana, sempre o meu carinho, qualquer hora eu vou aí sem ser convidado. Um grande abraço, um bom programa, Feliz Páscoa a todos. Obrigada, Tony. Obrigada, Cássia. Pois é, depois de tudo isso, vamos receber o professor? Aí sim. Que eu não tenho ainda oportunidade, não tive ainda oportunidade de estar com ele pessoalmente, mas sou uma admiradora do trabalho à distância. Como vai, professor? Bem-vindo, viu? Prazer. Bem-vindo aqui. Prazer. Na nossa casa. Obrigado. Eu sei que de vez em quando você vem aqui, posso chamar de você? Claro. Você vem aqui na Globo, já deu tentei ir várias vezes, mas não consegui o horário que você tinha. Enfim, mas fiquei sempre na frustração de não estar em nenhuma palestra sua. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. Com você e com o mais famoso psitacídio do Brasil. Bom dia, professor. Bom dia, Louro. Que prazer receber Vamos sentar aqui, olha. Deixa eu colocar aqui. Dá uma licença, Cristal? Dá? Aqui é casa mesmo. Aqui é, obrigado. Por favor. Obrigado. Você viu, por favor. Você viu aí, a gente fez uma... Acho que você estava assistindo a nossa matéria a respeito dessa geração millennials, né? E você fala bastante com essa geração, né? Principalmente que um dos veículos de comunicação mais frequentes que você tem, além dos seus livros, né? E das suas aulas, são os seus vídeos de internet que se multiplicam a cada vez que eu olho. E essa geração está muito ligada em você, né? Como é que você enxerga isso? Existe essa geração, como apareceu desse menino extraordinário, uma capacidade, em primeiro lugar, de acesso à tecnologia muito maior que a minha, que seria o final da geração Baby Boomer. Eu sou a pessoa que fiz curso de datilografia, fui treinado por um mundo que, na verdade, não existe, né? Um mundo que não aconteceu. Que desapareceu, na verdade. Desapareceu. Né? E nós tivemos que nos adaptar, aprender a tecnologia com sotaque. Hoje você trabalha bem em Trabalho todos bem os com aspectos. computador, eu gosto muito do computador, mas sempre tem um segundo de delay entre a minha vontade e a ação. Eu ainda olho para um cabo HDMI, eu olho para um cabo USB e ainda assim, fico em dúvida e tenho que enfiar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou servir café ao professor e vou fazer um intervalinho, porque eu tenho muito, esse homem tem muito o que dizer aqui no instantinho só, tá? Quer café, Leandro? Café. Olha, eu estou recebendo hoje aqui um convidado muito especial, que a gente adora quando ele vem, que é o Magnus. É o cachorro mais famoso do Brasil. Eu sou super parceira da marca, confio, alimento meus cachorros com Magnus. E a ração, gente, oferece sabor, nutrição todos os dias. Deixa aí os seus bichinhos com pelo mais saudável. Magnus, inclusive, tem uma linha completa para cães, gatos, para todos os portes, todas as idades. São alimentos premium, super premium, úmidos e snacks, hein, Lourinho? Isso aí, a galera de casa pode encontrar os produtos Magnus em um monte de lugar, agropecuárias, pet shops, supermercados, até em clínicas veterinárias. E se você não encontrar Magnus perto da sua casa, fala com o dono do estabelecimento aí para entrar em contato com o representante Magnus. Para saber mais, acesse o site, www.magnuspremium.com.br e acesse as redes sociais também, que tem um monte de coisa maneira. Olha, eu vou dizer tchau pro Magnus, que veio me visitar aqui hoje, a você também. E Magnus de sabor a gente entende, né, Magnus? Muito! Tá? Obrigado pela visita, tá, garotão? Tá? Tchau. Até mais.
Leandro, você tem animais? Você tem não mais tenho. de estimação? Gosta? Já tive quando morava em casa no Sul. Hoje em apartamento em São Paulo não tenho nenhum, mas gosto muito. Gosto em particular de cachorro e gato. Também das aves. Bom, ainda bem, né, Leandro? Como é que foi essa sua trajetória do Sul? Eu estava vendo a foto da sua família ali, tão tradicional, né? Aquela coisa gostosa, porque essa geração, né, de pai, eles esperavam que você fosse o quê? Eles esperavam que eu seguisse meu pai era advogado, era político e professor. Esperavam que eu seguisse uma carreira, eu acho que como toda aquela geração, que fosse uma carreira tradicional, que ganhasse dinheiro, que sustentasse uma casa. E eu acho que a diferença para essa geração que nós vimos antes, essa falta de barreiras, de limites, de molduras, essa busca da inovação que é muito maior hoje do que foi na minha geração. Não? A minha avó esperava que eu fizesse concurso para o Banco do Brasil, para a Petrobras, esperava estabilidade, mas essa geração atual, ela tem menos limites, ela tem mais fronteiras a descobrir, é mais centrada nela mesma. Esse é o aspecto positivo. Ela é mais centrada nela mesma, esse é o aspecto negativo também. As duas coisas. Eu estava falando dos seus pais, né? Como é que você falaria com esses pais hoje? A gente entrevistou vários pais dessa geração tão diferente, vamos colocar, né, de uma geração para outra. Acho que a gente também foi diferente para os nossos pais, mas que você diria para esses pais hoje, nesse momento que estão olhando, às vezes entendem, às vezes não entendem, tem muitas famílias que têm atrito porque o filho não trabalha, não tem um estudo definido, com tantas dúvidas, tantas indagações, como agir? Bem, quase todas as gerações em história, Ana, sem exceção, pensaram que a geração seguinte era pior do que a sua. Pensaram que havia uma decadência, pensaram que hoje não é mais como na minha época. Este é apenas um sinal de que eu estou envelhecendo. Todas as gerações são diferentes. Os nossos pais que reclamaram que os jovens de hoje são diferentes, também ouviram dos seus avós que eles eram diferentes. Então, nós temos diferenças geracionais. Isso é fundamental. O fato de nós morrermos torna o mundo mais possível de transformação, senão seria insuportável se todos fossem imortais. É preciso entender que existe diferença entre as pessoas, que as pessoas não são fixas e o pior tipo de pai é aquele que acha que o filho deva ser um espelho dele, uma estátua tirada do molde dele. Um filho é autônomo, um filho é único, os irmãos não são iguais e cada geração tem que construir um valor novo, inclusive usando uma expressão freudiana, tem que matar o pai, ou seja, tem que se rebelar contra alguma coisa que foi da geração anterior para que o mundo se transforme. Eu acho que é preciso olhar no rosto, conversar, entender que meus valores não são eternos nem universais, mas que há coisas que perpassam todas as gerações, desde a geração perdida até a geração Z atual. É o fato de que eu tenho que respeitar o espaço do outro, entender a diferença e entender que o outro não é um espelho meu. Isso é fundamental para pais, para professores e para todo mundo. Você acha que essa geração dos pais da geração Y estão preparados para isso? Como é que eles podem buscar ajuda para se preparar? Não, ninguém está preparado. Você não estava preparado para se tornar uma estrela da Globo. Você se tornou. Você se tornou. Você não pensava. Eu não estava preparado para ser um professor presente na mídia. Não existe uma essência antes da existência. Não? Existe o fato de que você foi descobrindo o caminho. Você foi acertando, errando e foi construindo um modelo. Ninguém está preparado para ser pai porque ninguém foi pai antes. E devo entender que meu filho também não está preparado para ser filho, porque ele nunca foi filho antes. Estão construindo uma relação e é por isso que nós temos que entender que por mais seguro que eu esteja, por ser eu um homem mais velho, alguém de 18 anos também não tem um modelo como eu não tenho. Apenas eu já errei mais do que alguém de 18 anos. O que me distingue de um aluno jovem, nesse momento que eu dou aula na Unicamp, um aluno de graduação de 18 anos, é que eu errei muito mais, fiz muito mais besteira do que ele. Isso apenas me torna alguém que está há mais tempo no erro. Não há uma essência, não há um modelo. Eu preciso aprender e dizer, desculpe, dizer eu não acertei, dizer esse é o campo, muito difícil, mas essa compreensão, Ana, eu acho fundamental de você entender que cada um
constrói o seu modelo. Cada um está fazendo uma história que não é igual a outras histórias. E parar de buscar um modelo ideal, desde que se respeitem alguns limites que não admitem relativismo, como, por exemplo, a ética, a compreensão do outro, a não violência física. Esses são limites, e esses limites não podem ser ultrapassados. Mas é muito complicado, porque nós não nos conhecemos e não conhecemos aos outros também. Pois é, porque às vezes os pais, e eu sinto isso com vários pais que converso, se culpam, né? Por ter uma geração, por ter um filho ou uma filha que eles chamam de sem rumo, né? A sensação que se tem é que não tá com tração, um rumo definido, um caminho que a gente possa enxergar lá na frente o que vai acontecer. E eles se sentem culpados, e muitos jovens também culpam os pais por serem o que são, né? Então, eu não estou querendo uma fórmula, mas como você navega tão bem, né, nesse universo, né, do ser humano, né, você não é pai. Não. Você é pai dos seus alunos, né? E eu acho que você entendeu o jovem com a sua inteligência, obviamente, mas com essa convivência e com essa abertura de mente que você tem, né? Como é que você diria para não chegar a se sentir culpado de não estar acertando com o filho? Bem, em geral essa culpa traduz um narciso, uma vaidade muito grande. Não é exatamente que eu estou errando com o meu filho, mas é porque eu, de fato, quero ter o privilégio de ser um bom pai. Então, em primeiro lugar, afasta o narciso, afasta essa vaidade, afasta essa soberba de achar que eu tenha uma fórmula. Não existem fórmulas. E a fórmula que deu certo com você, comigo ou com outra pessoa, pode não dar certo com aquele. E, aliás, as fórmulas não se repetem com os irmãos. O segundo filho, geralmente, é um filho rebelde, ou na Bíblia, ou na história. O segundo filho é um filho rebelde. O primeiro é o filho que mais conformado com a estrutura que recebeu. O segundo é o filho rebelde. A Bíblia sempre trata de Esaú e Jacó, Caim e Abel. Sempre trata de alguém que não é o primogênito, como, por exemplo, o rei Davi, que não é o primogênito. Essas questões são questões importantes para eu pensar que, de fato, não existe fórmula, mas existem coisas que a gente sabe que vão fazer falta sempre. Se eu não sou prioridade para alguém, se você não é prioridade para o seu filho, para o seu aluno, se o seu aluno não é prioridade para você, esse espaço da ausência é permanente. Então, eu posso lidar bem com um pai mais autoritário. Eu posso lidar bem com um pai menos autoritário, mas eu não posso lidar com um pai omisso. Então, eu posso lidar bem com um filho mais independente ou rebelde, mas eu não posso lidar bem com um filho que não me considera uma pessoa fundamental. Então, esses são limites. Há limites, e há limites claros de conseguir transmitir valores que mudam a cada geração, mas continuam sendo fidelidade à pessoa que você ama, fidelidade que inclui o erro, quer dizer, fidelidade que te torna perfectível e não perfeito. Perfeito é feito até o fim. Ou seja, a capacidade que você tenha de construir uma história nova e que você possa dizer a seu aluno, a seu filho ou a seu pai: não acertei sempre, mas sempre te amei. E isto é central, né? Nem sempre eu acerto, mas quando eu erro também por amor, como pensa Agostinho, né? Ama e faz o que quiseres. Porque se errares, vai ser por amor também, né? Isto é fácil de resolver no futuro. Todos iremos parar num psicólogo ou num psicanalista. Todos. Não há exceção para isso. Porém, é bom ir parar num psicólogo ou num psicanalista dizendo: meu pai tentou demais, interferia demais, do que dizer: eu não tinha menor significado na vida do meu pai e da minha mãe. E às vezes eles dizem, né? Acho que os pais sentem que deram demais. Às vezes não tiveram, né? Porque essa geração também, a geração anterior, a Y, que é a geração X, passou por uma educação mais rígida, não tiveram possibilidades, às vezes, financeiras. E aí, os pais hoje estão numa situação melhor e não querem que os filhos passem aquilo que passaram. E aí, às vezes, quando podem fazer isso, extrapolam ou acham que extrapolaram os limites por ter, ao contrário do que você estava me exemplificando, dado demais, né? Tentado evitar que o filho sofresse, que pudesse não ter oportunidades. E às vezes isso parece, como essa geração mudou,
Parece que ela desandou tudo porque eu dei demais. E aí? Existe um movimento pendular, né? Esse movimento vai das roupas de praia ao modelo de educação. Se foi muito para um lado, ele volta para o outro. É por isso que os modelos voltam. Os modelos vão e voltam, relidos e ressignificados, né? A grande questão é entender filhos ou alunos como um projeto autônomo e à parte, e não algo que deva ser melhor ou pior do que a geração anterior. Então, quando meu filho dorme demais, quando meu filho namora demais, ou fica demais na internet, ou tem liberdades que eu não tive, muitas vezes a reclamação dos pais não é centrada na educação dele, mas no fato de que, como foi custoso para mim, como foi muito doloroso, Ana, para eu ser criado num sistema autoritário, eu estou lamentando que ele não tem essa dor. E eu disfarço em cuidados o que é apenas o meu ressentimento. Como ele não vai sofrer aquilo que eu sofri tanto? Como ele vai ser feliz de forma direta? Então, este exame, ele é muito importante. Em primeiro lugar, que pais e filhos têm que ter vida autônoma. E tem que constituir uma comunidade baseada no desejo e no afeto. Mas é uma comunidade em que cada um é autônomo. Se não forem autônomos, e não digo financeiramente, que nem sempre ocorre, mas autônomos como projeto, como pensamento, eu tenho que entender, inclusive, uma coisa fundamental, que a escola é um espaço onde o meu filho vai para ficar livre da família. E a família é um espaço onde ele vai para ficar livre da escola. Essa história de estar na escola dia e noite é errado. Não pode fazer o dia do cupcake, o dia das nações, o dia da escola. Tem que deixar o filho descansar um pouco, tem que dar um tempo nessa relação. E quando ele está também em casa, tem que dar um tempo da escola. Porque é muito saudável para qualquer relação humana que a gente consiga esse distanciamento. E esse distanciamento dá a mim a capacidade de observar o outro, não? Casamentos às vezes dão mais certo quando estão, em alguns momentos do mês ou da semana, separados. Sem sombra de dúvida. O reencontro é muito mais saboroso, seria mais ou menos isso. Eu acho que em qualquer relação humana, essa saudade, ela é fundamental. Tudo, como lembra Aristóteles na Ética Nicômaco, ninguém nasce com ética, todos nascem com capacidade de desenvolver ética. Todo bebê é amoral, eu acrescentaria. Tudo é uma questão de... bebê é amoral? Porque ele não nasce com uma preocupação com o outro, com moral ou com ética. Ele não nasce pensando, hoje não regurgitarei, porque minha mãe está particularmente cansada. Ele não pensa, não vou sujar essa roupa, porque meu pai investiu muito dinheiro nela. Os bebês não têm o limite do outro. Os bebês não têm o limite do outro. Cabe à educação ensinar os limites. Todo ser humano, diz Aristóteles, é um ser possível de ser transformado pela educação. Então eu tenho que saber que educar, às vezes, é inclusive contrariar a vontade de alguém, desde que isso seja feito com a vontade de melhorar e não de exercer apenas o meu eu. É a diferença entre a autoridade que o pai tem, que o professor tem, e autoritarismo, que ninguém deveria ter, nem pais, nem professores, nem filhos. É errado um pai nublar a existência do filho, e é errado um filho nublar a existência dos pais. Esse diálogo é complicado. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial e eu quero falar aqui com o Karnal ainda a respeito da sobrevivência dessa geração, que é uma grande dúvida, né, que a gente olha, né, como sociedade. E eu queria falar um pouco sobre ética num momento tão crucial da ética brasileira. Perfeito. Volto já. Admiro muito, por sinal. Né, voltados inclusive para a natureza, essa preocupação com o outro é muito mais presente do que muitos jovens que a gente conheceu em outras gerações, e fomos inclusive. Mas o futuro disso, como é que você enxerga? Eu sei que você não tem uma bola de cristal, mas você deve estar analisando, você convive com muitos jovens, né? Como é que eles verão essa sobrevivência do dia a dia? Como é que você acha que vai ser essa nova família, né? Essa nova sociedade? Bem, é difícil, como você lembrou, é difícil profetizar, porque apesar de eu ter feito história e ser um especialista no passado, a pergunta mais comum das pessoas é sobre o futuro, nessa parte profética que o historiador é proibido de pensar. Eu tenho certeza que será diferente do valor e do tipo de família que formou a minha geração. Eu tenho certeza que vai constituir um outro modelo, mas não se trata de uma decadência, é simplesmente uma transformação. Meus alunos hoje, depois de 35 anos dando aula, eles não são
menos inteligentes do que eram há 35 anos. Mas é uma inteligência completamente diferente. Eles são menos aptos a ler um sermão de Vieira e prestar atenção no ritmo das orações subordinadas e mais aptos a verem muitas imagens ao mesmo tempo. Uma inteligência mais imagética, mais de imagens, mais de absorver várias coisas ao mesmo tempo e menos de focar numa, e mais imediatista, querendo uma rapidez. Do tempo é aquela coisa. Exatamente. E aí é muito, um dos meninos disse na entrevista, né? 1 mês ainda vai, mas 2 meses já é muito tempo. Demora muito. Demora muito. Você sabe que Sartre falava isso logo após a guerra, quando ele fez uma famosa palestra em 45, ele falava muito em projeto de vida. A ideia de você entrar numa empresa e ficar lá até morrer, aquela ideia de você cultivar um modelo permanente, com os seus benefícios e malefícios. Então, esses jovens têm uma ideia um pouco mais lúdica, um pouco mais prazerosa. Eu vou fazer o que eu quero, entrar numa universidade pública, como o menino fez um vídeo de depoimento. Entrei. Era o que eu queria. Entre querer e poder, há uma reunião na cabeça dos jovens. Eu quero, eu posso. E ele fez. Ele juntou energia ao plano, estabeleceu uma estratégia. E aí ele fez. Aí ele percebeu que um sonho realizado é um sonho superado. Acabou, então, já estou ele lá. Foi para outro sonho. Foi para outro sonho. O que eu esperaria? Que ele entrasse e concluísse aquele curso. Que ele ficasse naquele curso pelos próximos 40 anos. Que ele trabalhasse exclusivamente com aquilo. A minha geração não foi particularmente feliz. E quando as pessoas dizem, hoje o mundo está perdido, eu digo, a geração anterior à minha fez a Segunda Guerra Mundial. A geração anterior à minha fez genocídios. O mundo não era um paraíso perfeito, onde pessoas andavam com cestas de morangos pelas florestas, distribuindo para as pessoas. O mundo era violento e continua sendo violento. Os jovens estão mais rápidos na percepção e na mudança. Há também os extremos. Há uma doença no Japão, por exemplo, hikikomori, que o jovem entra no quarto e não consegue mais sair. Ele fica só na internet, ele tem uma espécie de agorafobia, ou seja, um horror à rua, à multidão, e ele fica preso. É um tipo de agorafobia ligado à internet. Ela é muito forte no Japão, mas ela está se espalhando pelo mundo. É o extremo disso. Alguém cuja realidade se torna totalmente virtual. Também em todas as gerações nós temos esses exageros, mas eu não vejo um declínio, uma superficialidade, apenas uma mudança. E aí, se eu não gosto dessa geração, se eu tenho outros valores, não é importante porque eu vou morrer antes. E essa geração virá necessariamente porque o tempo, ele é universal e ele ocorre para todas as pessoas. Então, como eu sempre digo, tirando a Rainha Elizabeth II, todos morreremos. Todos um dia estaremos numa outra realidade. E esses jovens continuarão. E haverá um dia que jovens de uma geração ômega, ainda não criada, vão dizer para os jovens da geração Z, como você é lento, como você é careta, eu te odeio. E o mundo sobrevive a essas mudanças. Às vezes, são muito superficiais as mudanças, mas em todo caso, nós estamos perto de uma grande transformação que se iniciou na época moderna e se acelerou com a internet, com os computadores, no fim do século XX. Mas os pais têm a sensação de que são eternos através dos filhos, né? Sim. Então, quando você olha, você mesmo sabendo a finitude, e não sendo a rainha, você sabendo da sua finitude, você fica imaginando, né? Mesmo quando você não tiver, como é que será que o seu neto, como é que será que a tua família vai estar, né? Então, é um anseio que também esse a gente não pode negar para essa geração que está aí. Mas os pais, vamos pensar a geração Baby Boomer ou a geração X, são pais que aboliram, em geral, o modelo da eternidade religiosa. As grandes convicções religiosas, elas ficaram muito customizadas, individualizadas. E também a falência das grandes utopias políticas, a falência dos modelos de utopia política. Então, de fato, o filho se tornou o meu elemento de eternidade. Aí vem um outro problema. Muitos pais não punem porque não querem punir o seu futuro. Muitos pais não punem porque têm essa carência de que se meu filho brigar comigo, tudo está acabado. Não. Na verdade, os filhos não são a minha continuidade, como eu não sou a continuidade dos meus pais. Os filhos são autônomos em relação a isso. E quem não está convencido, basta ver
2 ou 3 irmãos criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, na mesma família, na mesma escola, são como que nascidos em 2 continentes diferentes. Há uma autonomia do ser que é muito grande. Volto a dizer, eu posso errar muito, eu só não posso ser omisso e não posso transmitir a sensação de que meu aluno, ou que o meu filho, ou que meus pais não sejam centrais, não sejam definidores. Eu acho que esse gênero blasé, esse gênero distante, ele é uma máscara e uma defesa que a gente deve evitar. A conversa é muito boa, eu muito tenho boa que mesmo. fazer um intervalo comercial. E eu volto já já. O pensamento do nosso Leandro Carnal tem um breve ensaio sobre o mal dizer, que é a detração. Nós temos aqui, junto com Clóvis de Barros Filho, a felicidade ou morte, temas atualíssimos sempre, conversas com o jovem professor, e esse que é pecar e perdoar, Deus e o homem na história. Quer dizer, você mistura um pouco de toda o teu conhecimento histórico na vida do dia a dia de todos nós, né? Esse último livro, Ana, foi uma nova capa agora pela HarperCollins, que o Vitor Burton fez um lindo trabalho. É um relançamento. É um relançamento de um livro que tinha já 3 anos e ontem eu estava aqui no Rio, no Shopping Rio Sul, autografando, que é um estudo sobre pecados, sobre erros humanos, como uma psicologia da história. E é um livro que trata exatamente da nossa capacidade de errar e de reconstituir relações após o erro. E através disso eu penso no pecar e perdoar. Gostei muito de ter escrito, como eu gosto muito de escrever, escrevo para jornais, escrevo livros, que é uma maneira de comunicar com cada vez mais gente. E eu quero aproveitar nesse momento tão ímpar que o nosso país tem passado, e pedir que você definisse para mim ou falasse um bocadinho a respeito de ética. Nós estamos num momento historicamente muito importante, porque é a primeira vez que a ética entrou em toda a discussão nacional. Como é uma casa que não era limpa desde 22 de abril de 1500, o resultado é que a primeira água que está saindo é de uma sujeira indescritível. As pessoas estão decepcionadas quando, na verdade, deviam estar animadas que, pela primeira vez, muita gente importante está temerosa em função da pressão pública, em função de uma imprensa livre, em função de jornais, televisões e rádios que ficam pegando no pé dessas pessoas, em função de ações que estão trazendo à tona um novo padrão de país. E eu acho isso muito positivo. Na verdade, eu não lamento ou não fico dizendo que terror que esteja acontecendo, mas só pergunto por que não aconteceu antes. Afinal, uma das pessoas envolvidas disse que há 3 gerações que essa empresa suborna pessoas. Então, porque só na nossa geração este suborno, essa corrupção ativa se transformou no que se transformou, porque nós decidimos botar o dedo na ferida. Qual é a definição mais pura de ética? A ética é um estudo que pode ser filosófico e histórico sobre valores no tempo, ela não é absoluta, e sobre o convívio, que para alguns é o convívio harmônico do bom e do belo, ou como lidar com o espaço do outro. Como é que eu convivo na pequena ética, que eu posso chamar de etiqueta. A etiqueta não é a frescura do garfo e da faca, a etiqueta é multiplicar a preocupação com o outro, dizendo muitas vezes, por favor, com licença, me desculpe, muito obrigado. E a grande ética social e política, aquela tratada por muitas pessoas e muitos filósofos, historiadores e sociólogos, que nos mostra como conviver sem que eu cause dano permanente aos outros e que eu possa existir em sociedade com um caráter complementar e com desafios sem ser destrutivo. É olhar para o outro. Olhar para o outro, não projetar meu eu no outro, não esperar que o outro seja um espelho de mim, conviver com a diferença dentro de limites. Que limites são esses? São os limites da própria lei e da própria ética. Eu não posso dizer, você é racista, mas isso é o seu jeito. Não. Racista, além de infração ética, é um crime, e é um crime inafiançável pela nossa Constituição. Agora, tirando esses limites grandes, a convivência com valores cotidianos. A ética começa em casa, ela continua no trânsito, ela vai nas relações entre homens e mulheres, na convivência entre identidades étnicas, e aí lá na ponta tem a ética política. Em geral, como eu sempre disse, não há país no mundo
onde o governo seja ético e a população corrupta. E não há país em que a população seja ética e o governo corrupto. Sempre existe uma alimentação entre os dois planos. Todas as pessoas que estão nos jornais hoje, todas as pessoas envolvidas em escândalos, lembremos, foram eleitas pelo voto popular. Então é a nossa participação também nisso, para a gente botar o dedo na nossa consciência. Leandro, um grande prazer te receber. Grande prazer estar aqui, Ana. Ah, que pena que acabou. Mesmo pelo seu tempo. A gente, infelizmente, já está indo embora. Mas eu queria convidá-lo para voltar e falar de outros assuntos que a gente sempre aborda aqui, com um olhar para a família, para a sociedade. Grande prazer para quem não está podendo acompanhar. Nós estamos num espaço transparente sobre carpas coloridas, mexicigói para os japoneses, cercados de uma floresta, onde está chovendo hoje no Rio, mas está lindo, com uma mesa ótima. Mas eu estou aqui olhando as coisas. Então a gente fala, mas está um ambiente muito bom. Muito obrigada mesmo. Um prazerzão. Obrigado. E espero continuar te vendo aí, fazendo sucesso. Obrigado, querida. Um exemplo aí para todos nós. Obrigado. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Tenha uma boa Páscoa. Obrigado, até logo. Boa Páscoa. Obrigado. Professor, até muito logo, legal. José. Até breve. Até logo, José. Você é o José. Mineiro, eu gostei. Gente, amanhã as 3 finalistas do BBB estarão aqui. Ah, é mesmo? Uma delas na qualidade de vencedora e recebendo e levando para casa R$1,5 milhão. Então eu sugiro que você venha participar aqui com a gente desse papo para ver o que acontecerá na final do BBB. Vai ser bom, hein? E eu quero mandar um beijo especial para o Antônio Zimmerli, nosso parceiro, amigão! que faz aniversário hoje. Parabéns! Bruno Galhaço, lindo, um beijo. Parabéns, Bruninho! Marcelo Duarte, nosso diretor. Parabéns, Marcelo! Beijo grande. Ivone Lara, um beijo, dona Ivone. E a Vitória, que é a filha do Borges, meu anjo da guarda. Parabéns, Vitória! Super beijo, já tá uma mulher, leva cada susto. E um beijo também eu quero mandar para o Pedro Cury. Pedrinho, parabéns. Meus perrengues na cozinha com as minhas facas vão terminar. Pronto. Muito obrigada. Beijo tá? pro professor Ari também, professor de matemática, ele é sensacional. Adoro Parabéns, matemática. professor Ari. Que gentileza, gente, é como um pretinho básico, né? Não tem como errar, tá? Use o seu pretinho básico, tá bom? Amanhã a gente tá aqui e te espera. Logo